Pronto, tudo ligado. E aí, gente, tudo bem? Como estamos? Vamos para mais uma videoaula, né? Falar sobre Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Importante. Nós já estamos na segunda videoaula sobre esse assunto, certo? E agora, cada vez mais, vocês vão, né, avançar, né, na produção de um texto para concorrer com o Brasil todo, né, na Olimpíada de Língua Portuguesa. Mas para quem ficou com dúvidas sobre lá o primeiro vídeo, né, que eu postei sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, surgiram algumas perguntas, mas agora eu vou tirar as dúvidas mais, né, importantes que surgiram. Primeiro, você não precisa se inscrever, tá bom? Não tem lá um local para inscrição, não se preocupe, você já está inscrito. É a escola que lhe inscreve, tá bom? Então você está concorrendo, certo? Você já está concorrendo, você só precisa escrever acompanhando as videoaulas que eu tenho postado aqui para vocês, tá certo? Professor, o que é que eu tenho que fazer? Você vai escrever um texto, né? No caso de vocês especificamente, é do gênero memórias literárias. Memória, coisas do passado, coisas que você tem em mente. Então, é isso, o gênero pede que você escreva sobre memórias, tá bom? E aqui nessas videoaulas eu vou ensinar passo a passo como você vai produzir esse texto. Professor, não sei fazer isso. Ninguém nasce sabendo de nada, certo? Nem eu sabia quando eu tinha a idade de vocês. Então, assim, a gente está aqui para aprender, certo? E essas videoaulas servem para isso, para você conhecer passo a passo como você vai construir o seu texto. É esse o objetivo dessa nossa videoaula, certo? E aí eu vou começar falando sobre o tema. Mas, professor, sobre o que eu vou falar? Pois está aqui, ó, vocês já estão vendo aqui, ó, é o lugar onde vivo. O tema do texto de vocês de memórias é o lugar onde vocês vivem. Sim, é bom, não é? É um tema fácil da gente falar, né? Porque já pensou se vocês tivessem que falar de um lugar onde vocês não conhecem? Vocês vão falar sobre um lugar que vocês conhecem mais, né? A cidade de vocês, a casa de vocês, ou aí o bairro, a região de vocês. Mais fácil falar sobre esses lugares, né? Então eu vou logo me antecipar e dizer assim, gente, olha, o tema ele não necessariamente precisa ser só um lugar, só um ambiente, não, tá bom? O tema ele pode falar sobre, por exemplo, a casa de vocês, tá bom? O lugar onde vocês vivem pode ser a casa, contar uma memória que aconteceu do passado na casa em que você vive. Pode ser, é possível, mas não precisa ser restrito à sua casa. Pode ser também no bairro onde você mora, certo? E aí, no seu bairro, o que é que tem? Tem uma igreja. E aí, como é que é a memória, as histórias da igreja? Como é que ela foi construída? E na praça, o que era que acontecia antes da praça ser construída? Como é que era o bairro? Né? As ruas. E aí, na rua que você vive? Você já ouviu histórias do passado, de quando essa rua ainda era, sabe, de areia? Mas é mais ou menos isso que a gente quer. Certo? É isso que a gente quer da produção textual de vocês. Ah, então quer dizer que tem que ser do bairro? Não, pode ser da cidade onde você mora também. Tá? A cidade não necessariamente precisa ser do bairro onde você vive, não. O lugar onde você vive inclui a cidade. Você vive dentro de uma cidade, então você pode falar sobre outros lugares dentro da cidade onde você mora, certo? Histórias do passado, no centro, quando você foi a primeira vez, quando você andou pela primeira vez de ônibus, ou quando você foi visitar algum parente que você passou por algum lugar na sua cidade que chamou a atenção. Aí eu tô falando você. É uma memória sua que eu quero saber? Não, essa é que é a parte mais doida da cabeça, né? Tio, eu não tô entendendo nada. Calma, tô aqui para explicar. Não é uma memória sua especificamente que a gente vai ouvir, não. Porque embora vocês já tenham aí, né, 10, 11, 12 anos, já viveram muito, já estão até quase com cabelo branco, mas a gente quer uma história mais antiga do que essa, tá certo? Então vocês precisam saber a memória de uma outra pessoa mais velha do que vocês, tá bom? É realmente uma pessoa mais antiga. A gente quer de quando a cidade, de quando o bairro, de quando a casa de vocês era bem diferente do que é hoje. É uma história antiga,
mesmo, certo? Por isso que na primeira atividade eu pedi para vocês falarem sobre objetos antigos, que é para vocês já irem, né, trabalhando isso na mente de vocês. Então precisa ser uma pessoa mais velha do que você, tá? A memória que você vai escrever é sobre essa pessoa, né? E você, quando você for escrever, né, o seu texto, você vai se passar por essa pessoa. Você vai coletar informações dela, certo? Ela vai te contar as histórias, as memórias dela, mas quando você for escrever, você não vai escrever como se ela estivesse falando, não. Você vai se passar por ela. Você vai escrever como se você fosse ela. Tá dando para entender? Você vai escrever na primeira pessoa, ou seja, eu. Você vai se passar por ela. Você vai escrever a memória de uma outra pessoa, mas vai ser você vivendo a história dela. Certo? Ixi, professor, está tão confuso, mas não se preocupe que é assim mesmo. A gente confunde, depois descomplica, fica mais fácil, tá? E qual é o primeiro passo? O que é que vocês têm que começar a fazer para poder coletar essas informações? É uma entrevista. O primeiro passo que vocês vão precisar dar para coletar informações, né, sobre memórias do passado é numa entrevista. Entrevista, sim. Uma entrevista igual essas de televisão, tá? Você vai fazer perguntas e a pessoa vai te responder e você vai anotar essas respostas, né? O que ela te disser. Quem vai ser essa pessoa? E aí, pensa, quem é alguém aí na sua comunidade, né, que tem lembranças de quando o bairro era mais antigo, que conta histórias do passado? Geralmente as pessoas mais velhas gostam de contar histórias do passado. Então procure essas pessoas. Ah, mas eu não tenho nenhuma intimidade com ninguém aqui da Redondeza não, professor. Então não se preocupe, pode ser da sua família, mais fácil, né? Se você já conhece, então você só precisa falar com um avô, com a avó, com um tio, com o seu pai, com a sua mãe, já é mais velho do que você. Vai saber contar histórias do passado, de quando ela tinha um penteado de cabelo diferente, quando usava umas roupas que vocês chamam de brega, mas é porque na época era moda. É exatamente isso que a gente quer, histórias do passado, de pessoas que viveram uma outra época diferente dessa, certo? Então você vai ter que entrevistar uma pessoa assim. Pense, e aí, quem você poderia fazer essa entrevista? A quem você poderia fazer perguntas sobre memórias do passado? Professor, não faço ideia de como fazer essa entrevista. Calma, eu vou te dar a entrevista toda pronta. Eu vou entregar para você todas as perguntas que você vai fazer ao seu entrevistado. Você só precisa escolher quem você vai entrevistar para saber histórias, memórias do passado. Certo? E aí, professor, depois que eu fizer a entrevista, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Calma, eu não vou te contar tudo agora. Nas próximas videoaulas eu vou explicando o que você vai fazer com a entrevista, certo? Cada videoaula vai ser para explicar o próximo passo, o que você precisa fazer com o que eu te pedi agora, certo? Nessa videoaula eu estou te explicando que você vai fazer uma entrevista e é isso que você vai fazer agora. O que você vai fazer com a entrevista eu vou te contar na próxima videoaula, certo? E para deixar claro, professor, eu só faço se eu quiser. Não, tá? Você tem que fazer. A sua atividade vale nota. Nós estamos aqui falando de Olimpíada de Língua Portuguesa, mas é uma atividade da escola, certo? Você vai concorrer, certo? Na Olimpíada, mas tudo que você estiver produzindo vale como atividade da escola. Então, se você não fizer, você vai ficar com nota 0. Tá? Porque não esqueçam que produção textual, certo? Vocês vão produzir um texto. Produção textual é conteúdo de língua portuguesa e é conteúdo da escola. Vocês já fariam isso independente da Olimpíada de Língua Portuguesa ou não. A única diferença é que vocês vão produzir e concorrer, certo? Estão entendendo? E aí, qual é o prazo? Até quando, professor, que eu tenho que fazer isso? O prazo é muito curto, vocês precisam me entregar o texto pronto já, né, o melhor possível até dia 18 de junho. Agora, daqui a 20 e poucos dias, né? 20 dias. Então, percebam que a gente tem pouco tempo. Ai, professor, me garanto. Não é assim não, viu? É difícil escrever, né? Toda hora que a gente está com a cabeça boa para escrever, não. Façam do jeito que eu estou explicando, que com certeza você vai conseguir. Tá? Não deixe para depois. Assim que vocês terminarem de ver essa videoaula, vão lá para a entrevista, procurem alguém, tentem fazer o quanto antes, até porque vocês não têm só a disciplina de língua portuguesa para dar conta, tá bom?
E, professor, esse concurso, o que é que eu ganho com tudo isso? Olha só, se você fizer um bom texto, você vai concorrer com escolas daqui, da cidade que você mora. Se o seu texto for tão bom, né, que você ganhe das outras escolas do município que você vive, você vai concorrer com escolas de outras cidades de dentro do estado, daqui do estado mesmo, mas de outras cidades. Se ainda assim o seu texto for tão bom que for melhor do que as escolas das outras cidades, você vai concorrer com outros estados. E aí, para concorrer com outros estados, você vai ganhar tudo pago para você ir uma viagem para São Paulo. Já pensou? Viajar de avião com tudo pago é bom demais, né? E você só precisa escrever um texto para ganhar essa viagem, certo? E aí lá em São Paulo você vai concorrer, né, com escolas de outros estados e quem sabe até ganhar, tá bom? Mas já para você saber também que as produções feitas, as melhores, serão também premiadas aqui na nossa escola mesmo, tá? Os melhores textos serão premiados aqui pela gente, professores de escola, tá bom? E aí um bônus, se você entregar a produção final, a produção mesmo do texto, né, tudo concluído, já consertado, melhorado, dentro do prazo, você não vai precisar fazer a nossa avaliação bimestral dessa etapa, porque você já vai ter entregado esse texto e ele vai valer como nota da sua avaliação bimestral. Então façam tudo dentro do prazo, tudo direitinho como eu estou pedindo, que você vai talvez entrar de férias em língua portuguesa até antes do tempo. Certo? E para finalizar, gente, foco nas videoaulas. É essa daqui que eu estou postando para vocês, tá? Não achem que é bobagem, não. É nela que eu dou todas as orientações que você precisa. E aí você pode ver quantas vezes você quiser, você pode ir e voltar, você pode pausar com informações que você quer anotar, você pode assistir na hora que você quiser, porque muitas vezes a hora que eu estou postando você não está online. Né? Você pode estar usando o celular do seu pai que só chega à noite em casa. E se mesmo assim você ainda precisar de uma orientação que não esteja dentro do vídeo, pergunte ao seu professor. Não tem problema, tá? Pode perguntar lá no WhatsApp que a gente está aqui mesmo para tirar todas as suas dúvidas. Por fim, eu vou agora para o que mais importa, que é a nossa entrevista. Ai, professor, como é que vai ser essa entrevista? Pois está aqui. Eu vou dar para vocês o link do Google Forms. Tá? Esse link que eu vou colocar aqui no grupo é para vocês clicarem nele, vai abrir esta página que vocês estão vendo aqui, ó, a entrevista, o lugar onde eu vivo. E aí vocês leiam com carinho todas as informações que estão aqui, certo? Porque aí vai dar todas as orientações de como você vai fazer essa entrevista. Coloque o seu nome para a gente saber que você está fazendo, também é uma maneira de eu acompanhar que você está fazendo e clique aqui na sua turma para eu saber. Dentro desse link terão vídeos de outras entrevistas, outros alunos que já fizeram essa entrevista, mesmo que você está fazendo aí, tá? Aqui são vídeos, mas não necessariamente a sua entrevista precisa ser em formato de vídeo, tá? Se você fizer a entrevista só com perguntas e respostas no caderno e me mandar a fotografia das respostas do que você está fazendo, já vale como entrevista do mesmo jeito. Não precisa gravar para ficar do jeito que está aí não, tá? Basta você fazer no seu caderno a entrevista. Professor, que entrevista é essa? Tá aqui, ó, leia. Aqui tem como você planejar a entrevista. O que é que você precisa fazer para começar? Que você inicia com perguntas mais fáceis de responder, como nome, local, data de nascimento. E aí lá no começo você vai colocar, né, a origem da pessoa, tá bom? O desenvolvimento é a fase das trajetórias dessa pessoa que você está entrevistando. E aí a finalização você conclui, né, relacionando coisas do passado com coisas de hoje em dia, tá bom? Leiam, vão lendo orientação por orientação dentro dessa atividade no Google Forms que você vai conseguir fazer a entrevista bem certinha. Tá bom? Aqui tem assim, ó, copia em seu caderno a ficha de entrevista e o roteiro, né, das entrevistas para você fazer. Não precisa ser gravada, basta ser copiada aí no seu caderno se você não quiser. Professor, eu quero gravar. Massa, tá bom? Pode gravar que fica tudo ótimo. Tá aqui a ficha de entrevista para vocês verem, ó. Não precisa criar nada não, é só tirar daqui, ó. Tá aqui, ó, o seu nome, a sua série, né, a data de hoje, o professor orientador, você coloca lá o nome dele, o entrevistador, que é você, o entrevistado, que é quem você vai escolher para fazer isso, local, tudo. Tá bom?
E aí, depois disso, você vai ver, tem aqui o roteiro da entrevista, tá bom? Perguntas que te ajudam nessa entrevista. Pergunta como, por exemplo, descreva como era, se você for falar sobre a sua casa, descreva como era essa casa na infância. Me conta aqui os detalhes dessa casa. É uma orientação de como você deve conduzir a sua entrevista. Ou coisas do tipo, o que você fez quando saiu deste lugar? Digamos que a pessoa está falando, né, da casa dela. Então me conte, depois disso, depois que você saiu, dê movimento a essa entrevista. Vá falando assim, e depois disso, o que foi que aconteceu? Tá, mas aí depois disso, o que foi que aconteceu? E vai anotando, porque tudo isso vai servir, né, para o seu texto. Você não vai criar o texto do nada, não. Você vai tirar as informações do seu texto de memórias dessa entrevista, tá bom? E assim vai. Aqui tem todas as orientações, tá bom? E as perguntas que você vai fazer para o seu entrevistador. Há quanto tempo você mora aqui, nessa cidade ou nesse local? Né? Conte um pouco sobre a sua trajetória de vida. Pede para contar desde que ela era novinha ou ele era novinho até os dias de hoje, tá? Né? Em que bairro que ele foi criado, né? Um fato marcante, né? O que foi que assim, meu Deus, não esqueço disso que aconteceu naquele dia aqui no bairro. Isso é uma coisa que nunca saiu da minha memória. Vão lendo as perguntas para o seu entrevistado e deixe ele falar livremente, que todos os dados que estiverem aqui vão servir para você escrever o seu texto. E é assim que eu estou te orientando a escrever o texto de memórias. Você vai fazer essa entrevista, vai responder tudo, vai me mandar a foto do caderno respondido, ou vai gravar um vídeo, certo? Que vai dar tudo certo. Professor, qual é a próxima etapa? Próximo vídeo, eu te ensino o que é que você vai fazer com esta entrevista. Tá certo? Espero que você esteja entendendo tudo. Se tiver alguma dúvida, pergunte, não tem problema, pode perguntar. Professor, pergunta aonde? Pode perguntar aqui no vídeo mesmo, aqui no próprio WhatsApp. Você pode colocar a sua pergunta aqui nos comentários, que eu vou te ajudar da melhor forma possível, tá bom? E se você tiver gostado, se você estiver gostando dessas aulas, acha assim, esse professor até que é legal, acha ele legalzinho, aí você curte aqui o vídeo, tá? Comenta, compartilha. Essa é a ideia, tá bom? Essa é a melhor forma da gente produzir e concorrer na Olimpíada de Língua Portuguesa. Espero que você esteja gostando, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!